Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos, distanciando o nosso pensamento do burburinho do dia a dia e entrarmos na faixa de vibrações felizes, no tom da pacificação que Jesus proporciona a todos nós, irmãos em humanidade, nas faixas do bem e da verdade. Elevemos os nossos sentimentos a Jesus, amado Mestre, e recordemos os seus momentos na doce Galileia, levando aos nossos corações a esperança do reino de Deus, a libertação das nossas consciências, trazendo aos nossos espíritos novos horizontes de caminhos com Jesus. E neste ambiente feliz, costumeiro dos nossos momentos espirituais, em Seu nome, Senhor, buscamos mergulhar em verdade de vida eterna para nortear os nossos espíritos pela bússola do Seu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a experiência de cada dia seja relevante em nossos pensamentos, para que os nossos olhos alcancem a dor dos nossos irmãos e para que as nossas ações sejam coerentes com tudo o que já sabemos. Que estes espíritos responsáveis por este Evangelho tutelem a nossa existência na Terra, trazendo-nos o bom ânimo, a paz e a esperança em tempos melhores. E é neste ambiente, Senhor, felizes e confiantes que em Seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Nós temos trazido essa passagem de Jesus, segundo João 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Jesus se coloca nesta figura maravilhosa de ser a figueira, cuja seiva divina, fluxo divino das leis nutrem os seus ramos, quando estes ramos estão vinculados ao tronco principal da videira. E disse que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo em nossas vidas, sem os nutrientes essenciais do Espírito, sem a luz da verdade, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Então, nessa reflexão, Emmanuel traz para nós uma lição muito importante do Fonte Viva: saibamos cooperar. O divino poder do Cristo, como representante de Deus,
permanece latente em todas as criaturas. Porque nós trazemos uma sinalização consciencial do Cristo. Porque antes mesmo que esse planeta existisse, Jesus já era o Espírito perfeito. E quando esse planeta se cria, com esta pleiade de espíritos puros assessorando Jesus, ele já sabia quem traria para esse orbe, que somos nós. Então, por isso nós dizemos que há marcas do Cristo em nós, porque já estivemos com Ele, inoculou nos nossos corações a vibração da lei do amor, e esta lei que nos impulsiona ao processo evolutivo de forma inexorável. Então, o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os espíritos receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Os dons que nos foram dispensados, hoje habilidades, amanhã talentos, foram multiplicados ao longo das experiências evolutivas. A nossa inteligência, aliada ao nosso pensamento, na geração de novos sentimentos, são os dons divinos que Deus nos deu através de Jesus. Então, Emmanuel diz assim: referimo-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Precisamos refletir esta passagem. O que é servir a Jesus? O que é estar com Jesus? O que é permanecer em Jesus e Ele em nós, conforme os ditos de João? O que é essa vinculação profunda? Muitas vezes nós atribuímos estar com Jesus apenas em questões religiosas, nos cultos religiosos das diversas religiões. Ou apenas imaginamos que seguir Jesus é deixarmos os nossos compromissos do mundo para termos uma vida religiosa reclusa. Esses equívocos, por muitos séculos, nós diríamos até milênios, foram conduzindo os nossos pensamentos que só eram do Cristo, só serviam a Jesus, os homens, entre aspas, dito de fé, que professavam o ministério da palavra nas suas tribunas religiosas, nos cultos religiosos, nas confissões. E todos aqueles que éramos homens de bem, espíritos, na ação do nosso compromisso no mundo e vinculados a Deus e a Jesus, não eram considerados os homens que servem a Jesus. E nós estamos hoje aqui buscando juntos entender que todos nós recebemos os dons sagrados, ainda que muitos permaneçam afastados do campo religioso. Vamos ver como isso se faz. Porque
Urge, entretanto, amigos queridos, retificar esse erro interpretativo, que só são do Cristo aqueles que têm uma vida religiosa distanciada da vida social do nosso planeta, da vida do progresso, da sociedade. Quando Jesus chamou os 500 da Galileia para direcionar os seus objetivos seculares doravante, ele disse que esses 500 estariam reencarnados em todas as épocas da humanidade a serviço dele, a serviço do bem e da verdade em todos os contextos do planeta. Então, estes espíritos reencarnaram como grandes cientistas, reencarnaram como grandes artistas, como espíritos de vanguarda no seu tempo, que modificariam usos e costumes de uma época, que implantariam uma nova moral, que na filosofia do conhecimento da verdade ampliariam os nossos horizontes conscienciais. Estes 500 da Galileia eram esses espíritos que estariam em vários segmentos. Jesus não disse que só seriam os seus seguidores aqueles que tivessem uma vida religiosa, mas sim que todos, em qualquer segmento da evolução, pudessem ser espíritos com religiosidade, com sentimento religioso, com vinculação extremada às leis de Deus através de Jesus, que para nós sempre é o seu representante maior. Então, por isso que Emmanuel começa: o divino poder do Cristo como representante de Deus permanece latente em todas as criaturas. Então, em potencial latente, nós temos os dons divinos. Por isso, essa figura da seiva da videira, nutrir os nossos espíritos em contínuo fluxo condutor da nossa evolução, quando as nossas sintonias com a seiva divina, com os princípios do Evangelho de Jesus forem uma verdade para nós, um caminho e é o objetivo da nossa vida. Mesmo que as nossas tarefas principais sejam, por exemplo, estar no lar e conduzir a nossa família, estar na sociedade e produzir momentos diferentes e renovadores na sociedade em que vivemos, trazendo a nossa mínima contribuição, porque estando vinculados a esse poder divino, que são as próprias leis regidas em nós pela consciência, estes dons sagrados que estavam escondidos atrás do anteparo, essa luz, mínima que seja, dos nossos sentimentos que estavam enclausurados atrás do obstáculo, o obstáculo da nossa própria ignorância, eis que são chegados os tempos que essa candeia viva da fé e dos sentimentos estão à altura de iluminar-nos, e em estando iluminados, iluminarmos aqueles que estão conosco. É assim que os dons sagrados que estão armazenados em nós de forma latente vão se expandir. Seremos convidados a reencontros felizes e reencontros desafiadores na jornada terrena, para que esses talentos sejam multiplicados nos desafios, sejam multiplicados naquilo que nós já trouxemos de potencialidade divina a ser expandida. A nossa reencarnação tem duas grandes vertentes: darmos expansão aos talentos divinos, às potencialidades do espírito, às habilidades já iniciadas ao longo de muitas encarnações,
as vocações do espírito, essa é uma vertente. E a outra vertente é o ajuste com a lei e as ações reparadoras com aqueles que outrora não sabíamos fazer o bem. Essas grandes vertentes reencarnatórias é que nos vinculam à videira, ao tronco principal, onde a seiva há de alimentar nós que nos sentimos ainda galhos muito frágeis, como se fossem varas verdes da árvore gloriosa. Porque quando nós agimos de conformidade com os nossos impulsos menos felizes, nós rompemos o fluxo divino. E ao longo de um tempo, o fluxo estará totalmente comprometido. E além de varas verdes, seremos varas, galhos secos, que só servirão para o fogo da purificação. Então, grande parte imagina que apenas os cultivadores da fé em processos religiosos são os espíritos que estão seguindo Jesus. E nessa mensagem de Emmanuel ele mostra para nós: urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida, desde que a nossa vinculação com os seus ensinamentos seja contínua. Essa é a diferença. Então, o sentimento religioso nos vincula aos ensinamentos de Jesus, que é diferente da religiosidade, que são aqueles representantes das religiões e que muitas vezes apenas manifestam cultos externos. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem um influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Dessa forma abrangente e sutil, Emmanuel está fazendo referência aqui aos, entre aspas, representantes religiosos que vieram ao longo dos séculos adulterando os princípios cristãos, que ele fala aqui que enxertaram cactos infernais na videira divina. Colocaram muitos anteparos equivocados, muitas considerações efêmeras, materialistas, passageiras, desvirtuando a nascente do cristianismo. Nós sabemos, amigos, que depois de 200, 300 anos do cristianismo primitivo, essas enxertias de cactos infernais, esse é o simbolismo, né? De tudo aquilo que não era de natureza divina nas religiões cristãs, foi um desvirtuamento tão grave, que deu início às chamadas guerras religiosas, às perseguições religiosas, culminando na infeliz proposta humana da Inquisição. E aqueles, entre aspas, representantes religiosos e equivocados, como aqui Emmanuel está dizendo, que enxertaram cactos infernais na videira divina, ou seja, no cristianismo primitivo, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo, que é Deus, né? Perante as leis divinas. Então, foi necessária a reforma protestante,
né? Tem sido necessário várias intervenções do mundo espiritual para a gente descaracterizar que estar com Jesus é termos cargos religiosos. Então, ainda Emmanuel diz assim: reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Em todas as tarefas dignas, podemos estar com o pensamento ancorado nos ensinamentos de Jesus, como sendo uma aquisição natural de cada um de nós a nível de sentimentos como a caridade, a piedade, a benevolência, entre outros. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. As pequenas ações no bem são muito valiosas para todos nós, porque é isso que criam os hábitos espirituais todos os dias, nem que seja dar um copo de água pura a quem tem sede. Esse movimento precisa ser contínuo, por isso que a gente diz a prática do bem contínuo, constante. Essas ações mínimas que refletem a luz do amor de Deus em nós é que vão criar os hábitos espirituais e esculpir nos nossos sentimentos a formosura da luz do amor, para que a nossa pequena chama possa brilhar. O Mestre Jesus não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva e consoladora. Não somente por estes, que são os representantes da multiplicação daquele sistema de crenças. Acompanha os que administram os bens do mundo, Jesus está presente. Nos que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais do planeta. Tudo isso é progresso, porque o espírito, nessa vertente reencarnatória, ele reencarna, por exemplo, para expandir uma habilidade que ele já trouxe há alguns séculos, desde o Renascimento, vamos dizer assim. Então, onde que ele está inserido em nome de Jesus para que o progresso muitas vezes se manifeste? Às vezes na tecnologia, às vezes na engenharia, trazendo grandes avanços na engenharia, às vezes nas ciências políticas, às vezes na forma administrativa de conduzir sociedades, e todos estão a serviço do Cristo, desde que a sua formação moral coincida, seja sintonizada com os princípios do Evangelho de Jesus. Estão a serviço do bem, estão a serviço da evolução e do progresso de um planeta, por exemplo. Há espíritos tão evoluídos moralmente que reencarnam nesse planeta para dar uma grande contribuição e voltam para o seu planeta de origem. Muitos espíritos, esses todos luminares da ciência, luminares filosóficos, que fizeram diferença no seu momento na Terra, vieram e deram expansão aos seus talentos. E são também representantes do Cristo, estão vinculados a essa seiva divina. Então, acompanhe os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra.
da terra aperfeiçoada na lei do progresso, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos, por exemplo. Muitos vêm para dar contribuição nos direitos humanos. E tudo isso faz o movimento evolutivo ascensional do nosso planeta. Saibamos cooperar. Desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Esse entendimento, aonde fomos inseridos, aonde estamos inseridos para cooperar com o progresso do planeta, é uma forma clara de estarmos conectados com o tronco principal da videira, como ramos verdes que somos, imaturos e pequeninos que nos reconhecemos ser, mas ramos promissores da frutificação. E a frutificação, os frutos da árvore divina, que nós somos pequenos galhos, pequenas franjas ainda verdes, poderão um dia se tornar grandes e fortes colaboradores de Jesus. Faze o bem enquanto esteja em tuas possibilidades, a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. É muito importante, amigos queridos, nós sentirmos que vivemos nele tanto quanto ele vive em nós, e para isto o fluxo divino é uma questão de sintonia. Os nossos sentimentos na faixa vibratória do bem e da verdade faz com que a gente receba ininterruptamente a seiva divina que alimenta, que nutre os nossos espíritos da lei do amor. E nutridos pela força desta lei, nós seguiremos confiantes e resolutos pelos caminhos traçados para a nossa redenção espiritual. Que estejamos atentos, que arregacemos as nossas mãos e estendamos os nossos sentimentos a todos aqueles a nós confiados pelos laços sublimes da reencarnação e façamos de nossa existência na Terra uma existência pautada nas vibrações dulçorosas do amor de Deus, pelo fluxo divino de Jesus em nossas vidas. Então vamos refletir, fazer a nossa prece para encerrar o Evangelho desta manhã. Deus, Pai amantíssimo, mergulhados na imantação do seu amor universal, Jesus, Mestre amado, que nos conduz pelas nossas mãos aos picos elevados do seu Evangelho de amor. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos, onde quer que estejamos, na família, na sociedade, no trabalho, na casa de Jesus. Onde estivermos, possamos estar expandindo o que trouxemos de melhor em nós, para que a seiva viva da verdade flua de nós, como a corrente cristalina das águas que chegam para dessedentar a sede de todos. Ampara, Senhor, os nossos esforços íntimos de vencermos a nós mesmos, e que todos os reencontros à face da terra se transforme na lei sublime do amor, da fraternidade universal,
da cooperação absoluta uns com os outros. Que estamos para vencer, Senhor, espiritualizando a nossa existência. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que as caravanas socorristas do seu amor arregimentadas continuem dioturnamente se espraiando em todos os cantos deste planeta divino, este educandário no qual estamos matriculados para sermos promovidos a uma etapa, a etapa da regeneração de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a fortalecer a fé, a robustecer a nossa paz, para que possamos engrossar as fileiras dos seus servidores mínimos que nos reconhecemos ser. Dá, Mestre amado, que possamos nesse instante envolver os nossos irmãos em humanidade, aqueles dos nossos irmãos profundamente necessitados, aqueles espíritos ainda dependentes das ações da caridade, tanto quanto nós mesmos, para que a nossa passagem na terra seja desfraudada pelo bem servir. Assim, amigos queridos, com paz e luz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.